Você já ouviu falar do Tribunal Internacional de Haia? Ou sobre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu? Fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Bem-vindos à videoaula do comitê, o Tribunal Internacional de Haia. E o nosso réu será o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Eu me chamo Rafaela Zanqueta, eu sou a secretária acadêmica do projeto e eu vim aqui ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre o tema. Todas as informações contidas nesse vídeo foram retiradas do guia de estudos, mas isso não tira a importância da leitura do guia de estudos, assim como o guia de regras, para vocês entenderem o que vocês devem ou não devem fazer dentro do Beca. Mas olha, já prepara o papel e a caneta para a gente julgar ou não o nosso réu. Em primeiro lugar, o que é o Tribunal de Haia? O Tribunal Internacional de Haia é uma das instituições mais importantes do direito internacional. Também chamado de TPI, ele é um órgão judicial criado para processar e julgar pessoas envolvidas em crimes considerados extremamente graves no cenário internacional. Ele foi estabelecido em 2002, de acordo com o Estatuto Roma, que é um tratado assinado por diversos países para garantir a sua atuação. Ele é sediado lá na cidade de Haia, na Holanda. A principal função do TPI é investigar, processar e acusar as pessoas que cometeram as consideradas mais graves violações dos direitos humanos. Entre esses crimes, a gente pode incluir o genocídio, que é a ação de destruição de um grupo, seja ele étnico, religioso ou racial, crimes contra a humanidade, que é o uso de força sobre a população civil, seja tortura, agressão e entre muitos outros, crimes de guerra, que é quando as leis são infringidas para destruir uma população civil também, ou o uso de armas ilegais, e os crimes de agressão, que é quando um Estado utiliza força em cima de outro Estado. O tribunal funciona de forma complementar aos sistemas judiciais nacionais. Ou seja, ele só vai funcionar quando aquele sistema nacional não quer ou não consegue julgar e investigar aquele crime de forma adequada. A estrutura do tribunal é composta por 4 órgãos principais, sendo eles a presidência, que é responsável pela parte administrativa, as sessões judiciais, que é dividida em 3 câmaras: a Câmara Pré-Julgamento, a Câmara do Julgamento e a Câmara da Apelação, o Gabinete do Procurador, que é responsável pela investigação dos crimes, e, por fim, a Secretaria, que apoia administrativamente o tribunal. Para o funcionamento desses órgãos, eles passam por uma etapa muito rigorosa. Então, tudo se inicia no Gabinete do Procurador, em que ele vai investigar o caso e preparar as evidências. E se as evidências forem concretas, passa para a Câmara do Pré-Julgamento, que eles vão literalmente julgar aquele crime, se ele é necessário ou não passar pelo julgamento. Se a resposta for sim, ele passa para a Câmara de Julgamento, em que lá ouve-se as testemunhas, mostram-se as provas e, em caso de discordância, eles vão para a Câmara de Apelação. No final, a pena pode ser de até 30 anos ou prisão perpétua, porque o Tribunal de Haia não apoia a pena de morte. O Tribunal Internacional de Haia tem um papel muito importante na defesa judicial e na impunidade de crimes graves. Ao julgar líderes e autoridades, ele fortalece os direitos humanos e atua na prevenção de novas violações. A sua atuação mostra para todo mundo de que, independente do seu poder político, econômico e social, todos devem ser julgados pelos seus crimes graves. Agora, vamos conhecer o primeiro-ministro, nascido em Israel, Benjamin Netanyahu. Ele nasceu no ano de 1949 e, muito antes dele ser diplomata em Israel, ele iniciou sua trajetória como um empresário lá nos Estados Unidos. Já no ano de 1980, o Benjamin começou a fazer parte ativamente da política israelense. Mas somente no ano de 1996 ele se tornou o primeiro-ministro. Mas ele ficou somente até o ano de 1999, quando ele perdeu as eleições para um outro candidato que era do Partido Trabalhista. Durante esse período, ele adotou uma postura rígida em relação à segurança nacional e ao conflito com os palestinos, além de promover reformas econômicas e privatizações nas cidades. Mesmo com essa derrota, o Benjamin continuou ativamente na política. E aí, no ano de 2009, ele voltou para o poder e ficou até o ano de 2021. Porém, em 2023, ele voltou de novo para o poder e continua sendo até a atualidade o primeiro-ministro de Israel. Em 2024, o promotor-chefe do tribunal,
ele exigiu um mandado de prisão contra o Netanyahu, porque com a justificativa de que o primeiro-ministro estava violando alguns dos direitos internacionais. Ao dificultar a ajuda humanitária e ter responsabilidade sobre alguns crimes, o Netanyahu também está sendo julgado por assassinato contra os povos palestinos, por perseguição também contra os povos palestinos na faixa de Gaza e por muitos outros crimes. Mas, segundo o TPI, esse caso ainda está em discussão e não tem nenhum veredito final. Além disso, o TPI também acusa Netanyahu pelo uso desproporcional de força militar na região de Gaza. Sob sua liderança, forças israelenses teriam conduzido ataques considerados excessivos, atingindo algumas áreas densamente povoadas, como campos de refugiados e instalações civis, supostamente sem nenhuma necessidade militar clara. Embora o TPI acuse Netanyahu por violar alguns direitos internacionais, não são todos os países que concordam com isso, e nem com a sentença exposta. O DIH, ou Direito Internacional Humanitário, ele também pode ser chamado de direito da guerra, é um conjunto de normas que visam limitar o efeito das guerras, protegendo principalmente as pessoas que ficam de fora da guerra, aquelas que não participam. Entre os principais acordos internacionais nesse contexto de tribunal, a gente pode citar as Convenções de Genebra e os seus protocolos adicionais, que serviram de base para a criação do DIH. Todos esses acordos, eles são muito importantes para garantir o tratamento adequado para as vítimas de guerras, sendo proibindo armas que causem algum dano desnecessário a civis, ou mesmo proibindo a tortura. As ações do governo de Netanyahu têm gerado grande discussão, principalmente na região da Cisjordânia e na faixa de Gaza. Na Cisjordânia, destaca-se a contínua expansão de assentamentos israelenses, iniciada após o ano de 1967, considerada ilegal por grande parte da comunidade internacional. Além disso, relatos por parte de colonos israelenses contra civis palestinos têm sido recorrente, mas algumas autoridades, como a ONU e a Human Rights Watch, já denunciaram a impunidade desses crimes, que muitas vezes acontece com omissão ou com tolerância por parte de seguranças israelenses. Embora Israel defenda o seu caso como parte da sua segurança nacional, algumas entidades internacionais discutem o grau de proporcionalidade desses crimes cometidos, além de preocupar bastante os aliados de Israel, como por exemplo os Estados Unidos. Agora é impossível da gente mencionar o Benjamin e não comentar sobre o conflito de Israel e Palestina, que é um dos conflitos mais duradouros do século XX e tem durado desde a criação de Israel, no ano de 1948. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista ganhou mais força, principalmente com a discussão da criação de um lar para os judeus. Foi aí que a ONU veio e deu uma solução. Ela disse para dividir a Palestina em duas partes. Uma parte para os judeus e outra para os árabes. E Jerusalém ficaria sob administração internacional. Enquanto os líderes israelenses aceitaram a proposta, os líderes árabes rejeitaram. E foi aí que criou, após o surgimento do Estado próprio de Israel no ano de 1948, iniciou a Primeira Guerra Árabe-Israelense, onde diversos países árabes atacaram a região, o que fez, na verdade, com que Israel expandisse o seu território, deixando 700 mil palestinos sem um Estado próprio. A resistência palestina foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, no ano de 1964, foi criada a Organização para a Libertação dos Palestinos, ou OLP, que no início consistia no uso da luta armada, mas depois começou a aceitar algumas negociações, como foi o exemplo dos Acordos de Oslo, no ano de 1993, o que garantiu a autoridade palestina e uma autonomia maior. Mas o grupo Hamas só foi surgir no ano de 1987. Que ele é um grupo islâmico que ele rejeitou os acordos de paz e ele combinou a resistência armada com ações sociais, ganhando força em Gaza após vencer as eleições no ano de 2006. Desde então, a Palestina e Israel têm lutado para ver quem vai ficar com realmente o território que era a antiga Palestina e o atual Israel. Mas Israel usa muita força em cima de civis palestinos, o que a ONU condena 100% e tenta buscar alternativas para condenar de fato o país. Porém, com o veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, essas ações são
um pouco impedidas. A situação na faixa de Gaza é a mais delicada de toda a guerra entre Israel e Palestina. Isso porque ela é marcada por bloqueios, sanções e muitas mortes de civis palestinos e israelenses, que foram intensificados principalmente após a vitória do grupo terrorista Hamas no ano de 2006. A ONU e diversas organizações humanitárias classificam a situação de Gaza como uma crise humanitária muito grave na região. Isso porque 80% dos 2,2 milhões de habitantes dependem de uma ajuda externa. Relatórios recentes descrevem o território como inabitável, com baixa infraestrutura essencial, como água, saneamento básico e alimentos. No nosso guia de estudos, os alunos da eletiva criaram uma pesquisa acerca do posicionamento de alguns países do comitê. Então, vale a pena vocês darem uma lidinha, que vai ajudar muito nos estudos de vocês. E foi isso. Eu espero muito que tenha ajudado vocês a se preparar melhor para o nosso debate. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem nos chamar, que a gente vai estar muito feliz em ajudar vocês. E outra coisa, não esqueçam da produção do DPO, porque o DPO é muito importante para a participação de vocês dentro do Beca Mundo. Será que veremos grandes líderes mundiais sendo julgados pelos seus crimes? Ou será que a política passará acima da justiça? Acho que só o tempo e nós diremos em nosso comitê. Eu espero vocês lá.